Vamos falar então da campanha da vacinação da gripe 2019. Uau, já chegou. Assunto sério, importante, e a gente introduz com o VT. Olha lá. Com o fim do verão, chega a preocupação com as doenças do outono e do inverno. Estima-se que a gripe acometa de 5 a 15% da população, provocando de 3 a 5 milhões de casos graves e de 250 a 500 mil mortes todos os anos. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. Nesse ano, a campanha nacional de vacinação acontece do dia 10 ao dia 31 de maio. Vale lembrar que em 2019 comemoram-se os 20 anos do início das campanhas de vacinação contra o vírus da gripe, realizadas pelo Ministério da Saúde. Ao longo das 2 décadas, muita coisa mudou. A quantidade de pessoas que integram o público-alvo da vacina só cresceu, bem como o número de doses oferecidas e as cepas de vírus utilizadas na fabricação do produto. Se você faz parte de algum grupo de risco, se planeje para visitar um posto de saúde. É rápido, fácil e gratuito. Você se protege e ainda reduz o risco de transmitir o vírus da gripe para seus familiares e amigos. Tá aí, gente. Lindo texto. Obrigada, Juju. Quem a gente convidou ela, mais uma vez, aproveitem, tirem dúvidas, esse assunto é muito sério, importantíssimo. Ela que é coordenadora médica de vacinas, doutora Melissa Palmieri. Bem-vinda mais uma vez. Por estarmos aqui de novo. Ai, como eu adoro entrevistá-las. Ontem a gente trocou mensagem ali até pelo direct, pelo seguinte: falar de vacinação é aquele boom de informação que deixa todo mundo ao mesmo tempo entendendo certas coisas e gerando mais dúvidas em outras, certo? Então vamos falar da questão da vacinação da gripe. Este ano, pelo que eu percebi, vai começar mais cedo, já começa amanhã, certo? Perfeito, Carol. Infelizmente, na região norte começou mais cedo ainda, porque a gente tem escutado os casos de H1N1. O último boletim do Amazonas já teve 33 mortes, e a maioria em crianças. E no resto do país começa efetivamente a partir de amanhã, também adiantando com relação ao ano passado. Tá. Então, mais uma vez enfatizando que gripe mata. Gripe leva à hospitalização. Então, é momento das pessoas do grupo que serão contempladas na campanha de vacinação já procurarem a vacina a partir de amanhã. Quais são elas, então? Já que já começamos por aí, vamos lá. Inicialmente, o governo ele vai disponibilizar nesses 10 primeiros dias a vacinação para crianças acima de 6 meses e menores de 6 anos. Então, houve uma amplificação, porque antes era menor de 5, agora é menor de 6. Tá. E também grávidas, ou seja, gestantes e puérperas. Puérperas são aquelas mães que tiveram bebê até 45 dias. Tá. E este momento dos 10 dias vai ser o momento de atualizar também as vacinas, além da gripe, que esses grupos estão atrasados. E neste caso, a vacina da gripe, ela pode ser associada com outra vacina? Sem dúvida, é uma vacina inativada. É muito importante a gente falar da vacina. Ela não produz a doença. Ela tem somente como se fosse proteínas de reconhecimento da casca do vírus. Tá. Então, ela não tem um material genético. Então, nesses grupos, não tem risco nenhum deles fazerem até vacinação concomitante com outras vacinas, como você questionou. Então, quem tiver atrasado com sarampo, cachumba, rubéola, faça. Quem não tomou ainda febre amarela, dá para fazer junto. Então, vai ser momento de atualização da carteira de vacinação. Então, esse é o primeiro grupo, tá? Que depois ele amplia. Vai expandir. Depois desses 10 dias, aí sim a população acima de 60 anos... Nós temos também os profissionais da saúde, os profissionais da educação, tanto de serviço público quanto privado. Nós temos a população do sistema prisional e dos funcionários que trabalham nesse sistema prisional. Também. A população indígena e também adolescentes que estão em medida socioeducativa. O governo ele dá gratuidade nesses grupos e também um que é muito importante, que é o que a gente mais tem visto mortes por gripe nos boletins dos anos anteriores, que são as pessoas que têm condição clínica especial.
Por exemplo, pessoa que tem problema crônico no coração, problema crônico no pulmão, diabético, pessoas com síndrome que a gente fala, síndrome de Down, as trissomias que a gente fala. Olha, também entra em grupo de risco? Sim, entra no grupo de risco porque existe uma deficiência do sistema de defesa e eles, só para que você tenha uma ideia, tá, Carol? No último boletim do ano passado, a gente teve em torno de 35 mil notificações no país de síndrome respiratória aguda grave. O que que é? É quando uma pessoa chega a ir a um hospital e muitas vezes ela pode ficar até numa semi-intensiva, pode chegar aí até numa UTI. Uau. Por algum agente respiratório. E aí, disso daí, quanto que veio positividade para o vírus da gripe? Em torno de 26%, em torno de 6 mil casos no país inteiro. E aí, nós tivemos as mortes. Em torno de 1.300 mortes no país o ano passado, sendo que 76% dessas mortes a pessoa tinha uma condição de risco que seria acima de 60 anos, seria alguma doença crônica e que a maioria delas nem tinham procurado a vacina. Olha, gente. Pois é, e essa história do medo da vacinação, eu acho que a gente pode retomar esse assunto. Antes até da gente falar sobre isso, que vão chegar perguntas, a minha dúvida é, a cada ano o vírus muda, né? A gente já falou de influenza A, de B, de, enfim, essa sopa de letrinhas, para a gente entender o que acontece esse ano, o que está acontecendo e qual a vacina que a gente vai receber. O governo, ele dá uma vacina que é a trivalente. Então, ela tem 2 cepas do tipo A. Peraí, pronto, tinha um cabelinho me incomodando. Então, 2 cepas do tipo A, que é o H1N1, e o H3N2, que é considerado esse o sazonal. E tem uma cepa do tipo B. No serviço privado vão ser contemplados essas 3 cepas, 3 tipos de vírus da gripe. Tá? No serviço público? No serviço público. Tá. No serviço privado tem uma vacina para 4 cepas, que são 4 tipos, ou seja, ele adiciona um tipo de influenza B. Então, essa é a grande diferença das vacinas. Certo. A importância, como você falou, o vírus da gripe, ele é um vírus mutável. Então, todo ano, a Organização Mundial da Saúde verifica os vírus que mais circularam no hemisfério sul e ela emite um parecer para os laboratórios produtores em setembro, dizendo vocês deverão, para o inverno do ano posterior no hemisfério sul, fazer as vacinas com esses tipos de vírus. Entendi. E até eu trouxe umas caixinhas com relação à vacina de 4 tipos que está no serviço privado, porque amanhã começa o serviço público. Não deu para eu trazer do serviço público que começa amanhã. Vamos mostrar? Mas aí a gente já mostra aqui, um pouquinho. Chega aqui pertinho. Vamos lá. Isso. Então, vamos lá. Todo serviço, ele vai apresentar aqui, ó, cepas, Organização Mundial da Saúde, 2019, desculpa, Hemisfério Sul. E aí, quando a gente observa aqui, são 4 cepas, como eu falei, 2 do tipo A e 2 do tipo B. Essa é a vacina quadrivalente de um laboratório. Certo. Aqui tem de outro laboratório. Hoje, das de 4 vírus, existem 3 laboratórios que estão disponíveis. Então, não existe ainda falta de suprimento. É lógico que se acontece um surto, as pessoas começam a ter uma fila, as pessoas ficam desesperadas, aí existe um risco de não ter suprimento para todo mundo. Mas das minhas, até de algumas, a gente já vai mostrar isso aqui, o que a gente tem que observar. Das vezes que a gente já fez essas entrevistas e a gente conversou, quando é um único laboratório que faz para a rede privada e um só para a rede pública, aumenta o risco da vacina acabar antes, né, claro, de suprir a necessidade da população em geral. Então, eu não sabia que era mais de um laboratório que fazia da gripe no serviço privado. Isso é muito bom. Importante a gente ter essa informação. Agora, quando a gente está falando também da influenza, eu tenho uma curiosidade, doutora, que é o seguinte. A pessoa está ali, vai manifestar alguns sintomas. Então, o sintoma clássico é o que a gente disse, se tiver uma febre, né? Tosse, muita tosse, ficar congestionada. Aquilo, né? Que dá aquela derrubada. Hoje, ao dar entrada num pronto-socorro, os hospitais estão ali fazendo o teste já de cara para descobrir se é influenza? Ou tem ainda aquela situação de medica, dá um antitérmico, aí observa mais não sei quantos dias e aquilo a gente sabe que a evolução pode ser muito rápida
e, enfim, suficiente para um óbito. É importante isso que você coloca, depende do hospital, Carol. Então, existem hospitais que vão utilizar o teste rápido, mas às vezes a sensibilidade não vai ser 100%. Tá. E existem hospitais que vão fazer o diagnóstico clínico. E isso daí não vai impedir, principalmente em grupo de risco, de introduzir a terapêutica adequada, que é o antiviral específico para gripe. O que a gente tem observado também, Carol, que nessas mortes, desses 1.300, a introdução do remédio antiviral foi tardia, foi em torno do 4º dia após sintoma. Então, a gente tem trabalhado muito com os profissionais da área da saúde, assim, pensou em gripe, é grupo de risco, introduz o remédio o mais precoce possível. Entendi. E isso independe da pessoa ter tomado a vacina ou não. Porque o que é importante a gente saber da vacina? A vacina ela vai prevenir o desfecho mais grave, que é a hospitalização e morte. Ela não vai ter 100% da proteção e se por acaso a gente dermos um azar do vírus mutar e não encontrar exatamente a cepa que foi produzida na vacina, pode ser que a eficácia não pareça tão boa. Mas isso não é desculpa para a pessoa não se proteger. Sem dúvida. Porque os vírus continuarão circulando. É que pode ser todo ano, é um risco de que um novo vírus vá acontecer. Sem dúvida. E a gente aumenta, gente, a proteção. É sempre assim, né? Só se a gente diminui a circulação, né? Pensa em relação à segurança de qualquer outra coisa na sua vida. Vamos aumentar a segurança e diminuir as chances de acontecer. Vou te deixar uma pergunta importante. Então, pelo que eu entendi, não há problema se a pessoa tomar esse antiviral, que é algo importante para combater essa influenza, enfim, H1N1, H2N3, e mesmo que ela não tenha o vírus. Então, ela pode tomar. Isso. Se tiver, vai ser benéfico. Se não tiver... Se o médico tiver o resultado... É um vírus... Ele pode interromper o tratamento e sempre isso independe dela ter sido vacinada ou não. Ela sempre tem que procurar vacinação. Então, a nossa entrevista, gente, olha que maravilhoso. Você já vai com esse alerta e com essas informações, inclusive se você precisar procurar o médico, certo? Sem dúvida. Já a gente faz perguntinhas do público. Aproveita. Tem agora já? Então já tem pronta. Olha lá, na tela quem escreveu pra gente. Um beijo, Ana, obrigada. Minha bebê de 11 meses está resfriada. Ela pode tomar vacina? A gente vai para as dicas e volta com a pergunta. De volta com o nosso Você Bonita, deixamos uma perguntinha importante, pergunta da Ana. Ela comenta da bebezinha dela de 11 meses, que está resfriadinha. Pergunta se ela pode tomar vacina. Aproveitamos para falar já se tem alguma contraindicação, qual é ela. Perfeito, Ana. Resfriado, a gente sempre fala que seria uma precaução adiar se ela tivesse febre. Agora, narizinho escorrendo, ela conseguindo mamar, fazer xixi, cocô normal, o bebezinho está na atividade normal, não é contraindicação. Você deve procurar o serviço sim, mesmo porque a proteção da vacina, Carol, é só depois de minimamente 10 dias, Uau. de 2 semanas a 3 semanos para estar com a produção de anticorpos em ordem. Então, quanto antes tomar, melhor. Aí, com relação à contraindicação, usualmente, verificar os componentes da vacina. Então, se a pessoa tem alguma alergia específica lá, perguntar no posto de saúde, perguntar no serviço privado. E mudou uma coisa, é até interessante, porque antigamente se falava, olha, a anafilaxia, que é aquilo que fecha a garganta, a pessoa fica com falta de ar, a ovo, era uma contraindicação. Eu ia te perguntar. Hoje não é mais. O que tem sido orientado, inclusive pelo órgão de controle de doenças dos Estados Unidos, que é o CDC, é que essas pessoas que têm essa gravidade de alergia a ovo, elas possam fazer a vacina no ambiente hospitalar, a gente fala numa área controlada. Né? Porque se ela desenvolver alguma coisa, existe métodos para reverter essa alergia. Agora, urticária no corpo ou intolerância a ovo não é mais contraindicação, podem fazer. Olha que notícia ótima. Perguntaram também quem tem intolerância à lactose, enfim. Também não tem contraindicação. Nada a ver. Agora, então o que impede a vacinação é um período ali,
criança ou adulto estiver com febre. Exato, aí a gente pede para dar um tempinho da febre passar, porque falando das reações adversas da vacina, uma das reações, a gente sempre fala das reações sistêmicas, menos de 10% vai apresentar algumas, que pode ser febre, pode ser uma dor no corpo, uma dor de cabeça. Então, para que não confunda o processo da febre da infecção que a criança, por exemplo, pode estar passando até um adulto, a gente pede para esperou 48 horas, tá ok, tá bem? Aí sim você pode fazer a vacinação. Tá. Outra coisa, falando de reações adversas, a mais frequente são as reações adversas locais, que é a gente fala em torno de 15 a 20% das pessoas vão apresentar. Mas eu sou prova viva, tomei minha vacina ontem. Ah lá, a doutora tomou ontem. Tá tudo bem, até trouxe aqui, ó, o frasquinho para mostrar, faço o que eu falo, faço o que eu faço. É isso mesmo. Tem mais perguntinha do público na tela? Olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Maurício, um beijo. Tenho rinite alérgica e nessa época de outono e inverno, algumas corizas. Preciso tomar a vacina da gripe? Maurício, muito obrigada por essa pergunta, porque as pessoas que têm condições alérgicas são as que têm mais risco de desenvolver infecções respiratórias, dentre elas a infecção pelo vírus influenza, que é a gripe. Então, é super indicado que você faça a vacina, mesmo porque impede complicações. Por exemplo, um asmático também, a rinite, asma, são todos esses quadros de alérgicos, do grupo dos alérgicos. Então, a gente reduz a gravidade da manifestação dessas doenças quando a gente se vacina para gripe. Olha que fantástico. Tem um estudo interessante do Canadá, Carol, que mostra que quem se vacina de gripe, o adulto, diminui o risco de desenvolver infarto agudo do miocárdio em até 7 dias após a vacinação. Porque, por exemplo, se a pessoa tem uma infecção de gripe, verificou-se nesse estudo que até 7 dias, por causa dos processos inflamatórios, da obstrução, diminuição de oxigênio causada pela infecção, o risco de infarto em 7 dias era muito grande. Então, tomar a vacina previne também isso. Nossa! Não, e a doutora sempre muito preparada, eu acho isso ótimo, porque é para conscientizar que é só com a vacinação que a gente diminui o quê? O surto, gente. Não esqueça disso, é nosso dever, né? Como pais e como indivíduos também, né? Cidadãos aí para cuidar da sociedade no geral. Vamos colocar mais perguntinha do público, dá tempo, quem escreveu? Obrigada, Angelina, um beijo para você. Estou grávida de 26 semanas e ainda não tive orientação médica para tomar. Qual o período da gestação mais apropriado, então, para tomar vacina? Angelina, que ótima essa pergunta. Então, toda grávida, independente da idade gestacional, tem que procurar a vacinação. E de gripe e a vacinação de coqueluche. Nós estamos enfrentando no Brasil uma queda da cobertura vacinal nas grávidas por falta de orientação. Eu lamento muito que você ainda não tenha sido orientada a fazer a vacina, mas aqui você tem a resposta de que você tem que procurar a vacina, inclusive não só de gripe, como também de coqueluche. Tá aí. Então, você passa os anticorpos para esse bebezinho lindo que vai nascer logo, logo. Ai, que delícia! Que delícia, boa hora. Doutora, para a gente encerrar, o quadro de influenza, então aquele mais grave, da gripe mesmo, sempre vem acompanhado de febre? Ou pode ser que não seja? Pode ser que não, tá, Carol? Tá. Muitas vezes a pessoa pode ter uma insuficiência respiratória e às vezes porque febre é um mecanismo regulatório individual, então pode ter ou não. Lógico que usualmente terá. Tá. Eu gostaria só de deixar um recado, Carol, que nós estamos no mês Abril Azul. Então não é à toa que eu vim de azul. Ai, que legal. Eu cuido, eu confio, eu vacino. É um mês que a Sociedade de Pediatria tem falado sobre a importância da vacinação, então eu espero que toda a sociedade esteja engajada e que nós possamos cada vez mais falar da segurança das vacinas. E aqui no Você Bonita tem sempre o espaço para isso, agora em 2 horários. Quem nos acompanhar também às 22h30 vai ver de novo essa belíssima entrevista. Então a campanha de 10 de abril começa amanhã até 31 de maio. Quem quiser saber mais, entre em contato com a doutora lá no Instagram, @doutoraabreviado, _Melissa, _Palmieri, doutora, _Melissa, _Palmieri. O site é hermespardini.com.br, hermespardini.com.br. Vai lá no Insta para me seguir também no @Carol_Minhoto. Te vejo às 22h30 e amanhã ao vivo às 9 da manhã. Um beijo para você, até lá. Obrigada.